Bom, eu sou Bezerra, tenho uma família linda, abençoada, de 3 filhos e uma esposa. E tudo isso começou lá atrás, logo que eu terminei a faculdade, no final da faculdade conheci minha esposa, nós começamos a namorar, nos casamos, mas não conhecíamos Jesus como deveríamos, achávamos que conhecíamos. E dessa forma a gente se programou, fez um casamento conforme manda o rito social, de muito glamour, muita festa, muito gasto, muitos presentes, e entendíamos que aquilo seria o que nos traria felicidade. O tempo foi se passando, tentamos ter filhos, tivemos dificuldade, os filhos não vinham, até que buscamos por tratamento e, pela glória do Senhor, com uma certa insistência, nós conseguimos uma primeira gravidez, onde veio João e Maria, que são 2 crianças abençoadas. Dali para frente não nos tratamos mais e tivemos uma surpresa que foi a Ana Laura, a melhor surpresa da nossa vida, depois do nascimento do João e da Maria. Com as crianças e sem faltar trabalho, sem faltar dinheiro, parecia que nada faltaria naquela casa, mas a minha casa, desde o princípio, foi uma casa onde a gente não se entendia muito bem, as brigas eram recorrentes e pelos mesmos assuntos, pequenos detalhes. E em 2 ocasiões, de maneira mais séria, nós chegamos a nos separar. Uma primeira onde meus filhos tinham 4 meses de idade, acho que nem isso. Aquilo tomou um volume, uma proporção que, se eu não saísse de casa, eu cometeria uma agressão, e isso não era a intenção. Isso nós vencemos, até que, na sequência da vida no mundo, cada vez que eu tinha uma briga em casa, eu buscava num amigo do mundo um conselho, e para se aconselhar buscava isso num bar, através de uma bebida, através de más companhias, e isso desenrolava uma vida de mundo, uma vida de mulheres, dinheiro, e isso foi se tornando um hábito, uma busca de uma felicidade diária, que não satisfazia. Aquilo, o vazio no coração era algo permanente, algo duradouro, até que tudo foi se estreitando, as brigas foram se intensificando. Eu passei a ficar mais tempo no trabalho, na rua, do que em casa. Via pouco minha esposa, mas em compensação eu punha bastante dinheiro em casa, para ela para aquele entendimento que ela tinha, era satisfatório aquilo. Aqueles valores traziam um conforto para a família, mas os filhos, já se via neles uma irritabilidade, porque eles não conseguiam ser aquilo que eu mandava, mas estavam começando a repetir e reproduzir aquilo que eu era. E isso começou a me machucar, a me trazer para alguns questionamentos que eu não enxergava resposta. Até então eu nunca tinha tido um contato mais próximo com a palavra, e não entendia que existia um Deus que pudesse nos ajudar. Bom, por fim, nós entramos
num processo de muitas brigas. Eu comecei a chegar por muitas vezes em casa embriagado, dormir no carro e discutir, agredir verbalmente minha família, principalmente minha esposa. Isso foram muitas vezes, até que ela procurou, começou a frequentar uma igreja cristã, e isso desencadeou uma ira em mim, maior, porque eu já conhecia pessoas de uma igreja, ela começou a frequentar outra, e isso me transtornou e foi motivo para que a gente chegasse no fim, né? Conseguisse destruir o pouco que restava de relacionamento, de casamento. Bom, nós brigamos, começamos a discutir muito feio, e eu cheguei mais uma vez naquele limite de que se eu não saísse de casa, eu não responderia por mim. E não sei se alguém pode se identificar com isso, mas assim, era um sentimento de amar muito a família, amar muito a esposa e os filhos, mas não suportar ficar do lado da esposa, porque os interesses dela não eram os mesmos que o meu, e nenhum dos dois tinha os interesses de Deus. Então, criou-se uma situação praticamente impossível de se sustentar. E foi onde eu saí de casa. E aí foi quando eu vivi os piores momentos da minha vida. Foi quando a gente se separou. O mundo não tem bons conselhos para dar. E a minha esposa buscou abrigo com a família dela, eu aluguei um apartamento, saí de casa. Mas cada hora, para mim, longe daquela família, foi como dias, como meses, porque a solidão foi intensa e muito mutiladora. Assim. Foram momentos assim, sem comer, sem dormir, trabalhando no limite. E as brigas foram intensas, eu fui um pouco privado de ver meus filhos, e nessa privação eu fiz coisas horríveis, assim, nas brigas com a família da minha esposa, com envolvimento de polícia, de coisas que não vale a pena nem serem citadas, mas que envergonham qualquer um. Pelo desespero de ficar longe das crianças. Eu me lembro ainda que numa das vezes que elas foram ficar comigo no apartamento, a Ana Laura chegou a se urinar 2 vezes. Assim, uma primeira vez, ela olhou pra mim e fez xixi na calça. Eu achei que tinha sido um fato que não deu para segurar. Passado umas 3, 4 horinhas, deu vontade de novo, ela com roupinha limpa, fez de novo. Aquilo me rasgou por dentro mais ainda, porque era uma criança já tinha mais de 3 anos, não fazia, já sabia muito bem ir ao banheiro, tinha controle. Mas aquilo foi assim, o auge do quanto aquilo abalou essas crianças e o quanto eles ficaram divididos pelo amor que eles têm pela mãe e pelo pai. O meu trabalho nessa época era numa ambulância, e até que um dos enfermeiros que trabalhava comigo começou a conversar comigo, me ministrar e lançar uma sementinha no meu coração sobre a palavra do Senhor. E por incrível que pareça, o que me interessou foi quando ele tocou no assunto de que a mulher haveria de ser submissa ao homem. Isso me interessou demais naquele momento. Foi algo que... isso eu quero, né? Se ela está nessa igreja e é esse o livro que ela estuda, então agora me interessou.
E através disso eu comecei a me interessar um pouco mais. E num determinado dia eu recebi um panfleto, que eu cheguei em casa, fui conferir aquilo, vi que tinha um monte de coisa errada naquele panfleto específico de carnaval que eu peguei. Mas foi a primeira vez que eu percebi que eu li a Bíblia e ela se revelou para mim. Outras vezes eu já tinha lido e não entendia nada. Então dali para frente o Senhor começou a entrar no meu coração e eu comecei a sentir a presença verdadeira do Espírito Santo em mim. E pela glória do Senhor, eu acho que daquele momento em diante, a Priscila também começou a aceitar um pouco, abrir uma conversa comigo, e eu morava com a janela do apartamento bem de frente para a igreja, e eu comecei a me apegar na igreja. Comecei a vir na comunidade, todos os cultos. Eu chegava na hora do ensaio já. Eu não choro nunca, mas eu chorava o ensaio todo e mais o culto inteiro, todos os dias, e pedia que o Senhor me devolvesse aquela família, e que, mesmo que fosse para tudo aquilo que eu achava que era ruim em casa, o Senhor lançasse sobre meus ombros, que eu iria me responsabilizar, eu faria, mas que Ele me desse a direção e que me desse a oportunidade de restituir aquele erro que eu tinha cometido até então, porque o erro era da vida toda. E pela glória do Senhor, Ele começou a me dar indícios de que aquilo seria possível. E a gente começou a conversar, ela lá na igreja dela, eu na minha, e por incrível que pareça, esse enfermeiro que me ministrou, ele hoje é um grande amigo, o Helder, é alguém que eu me orgulho de ser amigo e de conhecer uma pessoa onde Deus vive no coração e na casa dele. Deus trabalhou nos mínimos detalhes, fechando o cerco por lá e por aqui, pela igreja onde eu estava frequentando, até que a gente começou a ter um pequeno contato, e isso fez, assim, um pouco que a gente se aproximou. O quanto isso fez a diferença na vida dos meus filhos foi, assim, tremendo e absurdo. Onde, mais uma vez, eu vi a presença de Deus neles, porque não existe uma família sem a presença do Senhor, não existe casa abençoada sem a presença do Senhor, e não há família que resista ao mundo sem a presença de Deus. Hoje, para a glória do Senhor, eu tenho filhos que fazem a diferença por onde eles passam. Eles são luz na escola onde eles estão, eles são sal da terra. É por isso que eu vivo. Eu hoje vivo para servir a esse Deus que me devolveu a vida, e vida em abundância, através da qual eu estarei com essa linda família na eternidade. E até lá, não importa o tamanho das dificuldades e para onde ou como o Senhor designe o nosso ministério, o nosso trabalho, mas nós seremos firmes e dedicados em honrar esse Deus que cuida de nós e que fez de nós vencedores. Você que tem uma família que hoje não é estruturada, creia, busque nesse Senhor, entregue o seu coração verdadeiramente, que Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele faz, Esse nosso Deus, Ele não mente, Ele é fiel e Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas não peça da boca para fora. Busque conhecer a palavra, viver em comunhão com os irmãos e deixe Deus trabalhar. Deixe Deus te lapidar, deixe Deus te formatar, e Ele vai te fazer de você um vencedor também.